Capítulo 3. Fé radical. Estou convicto de que a maioria dos problemas tidos e enfrentados hoje em nossas vidas se dá devido a um sistema falho de fé. A Bíblia diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A afirmação impressa nesse versículo é muito radical, principalmente por tratar de uma questão muito pertinente a todos os crentes. Constantemente, pessoas chegam a mim e perguntam como elas podem agradar a Deus. Sei que tais questionamentos não esperam por qualquer resposta. As pessoas perguntam por que querem ouvir um pensamento semelhante ao que têm. A verdade é que desejam somente confirmar coisas que acreditam. Sei que elas querem que minhas respostas sejam mais ou menos assim: jejuem mais, ou orem mais, ou vivam uma vida mais santa, pois este é o senso comum daquilo que as pessoas acreditam ser o modo correto para se agradar a Deus. Todavia, não lhes respondo o que querem ouvir, mas o que a Bíblia diz sobre a questão, e, portanto, sempre lhes dou a mesma resposta: vivam uma vida de fé. A Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. O interessante é que o oposto a essa afirmação é também uma verdade. Logo, podemos estar certos de que a fé agrada a Deus. Toda escolha que fazemos vem daquilo que nossos corações acreditam verdadeiramente. Isso significa que, ao fazermos más escolhas, as fazemos porque cremos naquilo que escolhemos e, portanto, sofremos suas consequências. O que muitas vezes acontece é que, para evitar as consequências ruins, tentamos mudar nossas escolhas por meio da pura força de vontade. Todavia, a troca de escolhas não provocará uma mudança em nós. A verdade é que, para alcançarmos uma transformação significativa, precisamos mudar aquilo em que nossos corações acreditam. Se crermos na coisa correta, faremos as escolhas corretas, e nossa vida será exatamente como Jesus prometeu, uma vida abundante. Recentemente afirmei que acredito que o estresse não é causado por nenhuma circunstância externa, mas sim pela nossa incredulidade. Se você pensar sobre essa afirmação e aplicá-la a qualquer situação de sua vida, descobrirá que é verdade. Por que nos estressamos quando temos dificuldades financeiras? Simplesmente porque não acreditamos que Deus irá prover para nós o recurso de que precisamos. Por que nos estressamos quando o médico nos diz que estamos doentes? Simplesmente porque não acreditamos que Deus irá nos curar. Por que nos estressamos quando as pessoas nos tratam mal? Simplesmente porque não acreditamos que nossas vidas estão nas mãos de Deus, mas temos a certeza de que estamos nas mãos de homens. Minha decisão radical. Há muitos anos decidi tomar uma decisão radical em minha vida. Mesmo estando no ministério por muito tempo e mesmo conhecendo a palavra de Deus bem, decidi ler a Bíblia como se nunca tivesse lido antes. Ainda, decidi crer em tudo o que eu lia como se fosse a verdade absoluta, o que realmente é. Você pode até pensar que essa não seja uma decisão radical, mas vamos tomar como exemplo o que está escrito em João 14:12, quando Jesus afirmou que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que ele havia feito e outras ainda maiores. Seria isso radical? Uma vez que tomei a decisão de crer em tudo o que eu lesse na Bíblia como verdade absoluta, não mais poderia ignorar esse versículo de João. Tive de enfrentar a verdade de que, se não fizesse obras maiores que Jesus fez, seria simplesmente por causa da minha incredulidade. Em Romanos 14:23 diz que tudo que não provém da fé é pecado. Uma fé radical não é somente importante para discípulos radicais, mas todo cristão deveria viver esse estilo de vida. Continuo chocado quanto à incredulidade que constantemente encontro nas vidas de muitos cristãos. Eles nunca acreditariam nem aceitariam que têm um coração incrédulo, mas suas ações denunciam tal incredulidade. Lembre-se de que a fé nunca é mensurada por aquilo que dizemos acreditar,
mas em como agimos em tempos de crise. Pergunte a si mesmo: qual é a minha primeira reação em qualquer situação? Reajo com base no natural ou reajo pela fé? Os discípulos de Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos muito imaturos. Não creio que nenhum pastor escolheria aqueles 12 como líderes em suas igrejas. Pedro, além de negar Jesus, ao cortar a orelha do soldado com sua espada, tentou impedir Jesus de cumprir seu propósito em ser crucificado. Pedro já havia sido repreendido por Jesus na ocasião em que lhe foi dito: "Afasta-te de mim, Satanás." Tiago e João queriam matar as pessoas que não os aceitaram e, portanto, quiseram clamar por fogo do céu. Jesus disse a eles que não havia vindo para matar as pessoas, mas para salvá-las. Além de agirem nesse repente violento, tanto Tiago quanto João eram cheios de ambição e de orgulho, visto terem desejado assentar-se aos lados direito e esquerdo do trono de Jesus quando fossem para o céu. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus e disse que, a menos que ele pudesse vê-lo com seus próprios olhos e pudesse tocar-lhe com suas próprias mãos, não creria. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro dos mortos, Tomé se expressou negativamente ao dizer: "Vamos com ele e morreremos com ele." Judas, que era o tesoureiro, era um ladrão e roubava o dinheiro que Jesus e os discípulos lhe confiavam para administrar. Ele também foi o que traiu Jesus. Mas se lermos a Bíblia atentamente, perceberemos que o maior problema tido por Jesus em relação aos seus discípulos não foi a imaturidade, mas sim a incredulidade. Em todos os evangelhos, nós o encontramos repreendendo seus discípulos por causa da incredulidade. Se observarmos o versículo escrito em Marcos 9:23, entenderemos a razão pela qual a incredulidade foi o maior problema dos discípulos. Está escrito: "Se você crer, todas as coisas são possíveis aos que crerem." A questão da incredulidade é que ela coloca limites em nossas vidas, em vez de removê-los. Discípulos radicais acreditam radicalmente em tudo o que Deus diz em sua palavra. Ele nunca dirá "Deus pode", mas sim "Deus fará." Como viajo e prego em muitos lugares, encontro as mesmas questões repetidas vezes. Por exemplo, quando Deus me dá uma palavra de conhecimento em relação a uma enfermidade de alguém, costumo dizer: "Jesus irá curá-lo agora. Você crê nisso?" Então a resposta vem: "Sim, pastor, eu creio que Jesus pode me curar." Eu digo, todavia, todo cristão acredita que Jesus pode curar, mas essa não foi a minha pergunta. Minha pergunta foi: você acredita que Jesus irá curar você agora? Depois que aprendi português, percebi que meus tradutores geralmente trocam o "irá curar" por "pode curar." Hoje, quando percebo isso, imediatamente os corrijo e digo: Jesus quer curar você agora. Jesus não somente pode curar, mas ele irá curar você agora. Graciosamente, olho para meus tradutores e digo: por favor, traduzam exatamente o que eu disse. Veja que acabei de falar: Jesus irá curar você agora. Talvez você esteja pensando que não há diferença entre uma e outra afirmação, mas preciso ser incisivo e afirmar que há uma enorme diferença entre poder curar e irá curar. Li uma história do Dr. Yong Cho, pastor da maior igreja do mundo, além de muito reconhecido por seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo, suas orações e vida de fé. A história foi sobre quando ele estava certa vez em um lugar em que Dr. Peter Wagner orava por um homem que tinha uma de suas pernas amputadas. Peter Wagner ordenava à perna: "Cresça", mas nada aconteceu mesmo depois de orar por mais de 5 minutos. O Dr. Cho tentou consolar o Dr. Wagner e disse: "Estou certo de que a perna deste homem pode crescer imediatamente agora, mas a cura pode ocorrer gradativamente também." Todos os outros ali presentes disseram o mesmo. O Dr. Wagner recusou em desistir e continuou a orar. Ao continuar sua oração numa fé radical, recusando-se parar, o Dr. Cho pediu a Deus para perdoar sua fraqueza de fé. Brevemente, após aquela oração, o toco de perna daquele homem começou a crescer e cresceu até o homem ter as 2 pernas perfeitas,
podendo caminhar sem mancar. Em meu livro Fé, falo sobre a realidade espiritual do mundo. Poucos cristãos compreendem que o mundo espiritual não somente existe, mas é mais real que o mundo natural visto pelos nossos olhos. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo orou para que Deus pudesse abrir os olhos dos corações das pessoas. Se pudéssemos somente ver o mundo espiritual com os olhos de nosso coração e entender que há somente um jeito de trazê-lo para o mundo natural em que vivemos, viveríamos de modo diferente. A fé radical é a única maneira de trazermos a realidade de nosso mundo natural, todas as coisas do mundo espiritual pertencentes a nós. Vamos meditar novamente sobre as palavras de Jesus em Marcos 9:22. Muitas vezes, esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Se você verdadeiramente crer na Bíblia, você precisa admitir que estamos distantes da realidade espiritual em que deveríamos estar, porque Jesus disse que todas as coisas são possíveis para aqueles que crescem. Isso significa nada mais que discípulos radicais com uma fé radical vivem suas vidas sem qualquer limitação. Precisamos retirar a palavra impossível de nosso vocabulário, como também de nossos pensamentos. Lembre-se de que há somente um veículo que transporta cada bênção espiritual, já pertencente a nós, segundo Efésios 1:3, do mundo espiritual para o mundo natural. Tentamos usar tantos veículos diferentes para trazer o sobrenatural para nossas vidas e ficamos surpresos quando o sobrenatural não vem ou não acontece. Outros veículos que tentamos usar são nossa força natural, nossa própria sabedoria, nossa lógica, dependência em outros, etc. Há somente um veículo, e este é a fé radical. A nuvem de dúvida. Quando era jovem, tinha um desejo desesperado de ver e de experimentar o sobrenatural de Deus em minha vida. À medida que lia a Bíblia, percebia que se não experimentássemos o sobrenatural, perderíamos muito daquilo que já pertencia a nós. Então, peguei uma cartolina amarela e nela escrevi: se Deus disse, creio no que ele disse e creio que suas palavras se aplicam para mim. Escrevi tal afirmação, pois havia percebido que se quisesse ver o poder de Deus, deveria acreditar no sobrenatural radicalmente, sem qualquer sombra de dúvida. A dúvida tem o potencial de roubar de nossas vidas cada bênção espiritual que é nossa por direito. Certa vez, um grande homem de Deus teve um sonho profético poderoso, no qual Deus mostrou para ele uma pequena nuvem branca e disse: exorte meu povo sobre essa nuvem perigosa e ameaçadora. No sonho, o homem não compreendeu como uma nuvem tão pequena poderia ser tão perigosa. Quando ele perguntou ao Senhor o que era aquela nuvem, Deus respondeu que se tratava da dúvida. A fé radical não abre espaço para a dúvida e se recusa a desistir. Sinais de uma fé radical. A fé radical está determinada a tomar toda a decisão pela fé e trazer o poder do reino dos céus para a vida diária. A fé radical nunca fundamenta sua teologia na experiência, mas somente na verdade da palavra de Deus. A fé radical se agarrará à palavra de Deus como uma supercola em tempos de qualquer crise, dificuldade ou tribulação. A fé radical acreditará e confessará o que Deus diz e não o que as circunstâncias ou sentimentos dizem. A fé radical sempre dará um passo de fé e dependerá de Deus somente, de nada mais. A fé radical gastará tempo na presença de Deus e diligentemente estudará a Bíblia, acreditando em tudo o que ela diz. Práticas relevantes. Retire um tempo e, em oração, responda a essas perguntas, pedindo ao Espírito Santo para revelar o coração dele para você. Não faça isso com pressa, mas retire um tempo de qualidade para esse exercício. 1. Em que áreas de sua vida você não tem vivido segundo a fé radical? 2. O que a Bíblia claramente fala sobre cada uma dessas áreas? Onde cada um desses versículos está escrito?
livro, capítulo e versículo. 3. Medite diariamente sobre essas verdades. Escolha acreditar nas verdades impressas em cada um dos versículos que você escreveu na questão anterior e confesse-as, porque Deus as prometeu aos seus filhos. Jesus pagou por elas e, portanto, as receberemos pela fé. 4. Você está vendo milagres regularmente? Qual foi a última vez que você teve a experiência pessoal de presenciar um milagre na vida de alguém por quem você orou? 5. Qual foi a última vez em que você orou em fé por alguém que estava doente, sendo essa pessoa curada imediatamente? 6. Quando você é confrontado por uma situação difícil, qual tem sido geralmente sua primeira reação, natural ou espiritual? 7. Que passos práticos você tomará diariamente para viver uma vida de fé radical e experimentar o sobrenatural de Deus? Oração. Eu falo, você pode repetir. Precioso Jesus, obrigado porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé.